Boa noite, meus queridos alunos. Hoje, como combinado, nós vamos ter uma aula de dispositivos de rede de computadores. Muito bem, nós temos dois tipos de dispositivos de redes de computadores. Os dispositivos ativos e os dispositivos passivos de uma rede de computadores. Passivo, um dispositivo passivo da rede, né, é aquele dispositivo que pertence ao grupo de componente passivo, que é representado pelos elementos responsáveis pelo transporte de dados através de um meio físico. Exemplo: patch panel, rack de rede, cabos metálicos, cabos óticos, conectores, extensores. Ou seja, são dispositivos que não decidem nada, não analisam dados, né? Não analisam nem decidem sobre o modo como a informação atravessa o equipamento. Nada, certo? São completamente, como o nome diz, passivos. E os dispositivos ativos de rede, o ativo da rede, é o grupo de dispositivos que analisam e decidem sobre o modo como a informação atravessa o equipamento, afetando o funcionamento dos sistemas. Exemplo: switches, hubs, bridges, modems, roteadores, placas de rede, etc. Para que as informações sejam compartilhadas em uma rede de computadores, nós precisamos de quê? Bom, um sistema operacional de rede ou que suporte a rede. Ou seja, um sistema operacional que permita a comunicação em rede. Dispositivos de rede, né? Periféricos, um sistema elétrico e um aterramento. Sem um desses componentes, algum desses componentes faltando, nós não teríamos informações compartilhadas em uma rede de computadores. Tranquilo? Então é preciso ter sistema operacional de rede, dispositivos de rede, sistema elétrico e aterramento. Sistema operacional de rede, o que é? Conhecido por NOS, Network Operating Systems, ou Sistema Operacional de Rede, em português. Consiste em uma família de programas que são executados nos computadores interligados em uma rede. Alguns sistemas oferecem compartilhamento de recursos, como, por exemplo, compartilhamento de impressora. É o caso lá do nosso campus, do Instituto Federal Farroupilha. Nós temos lá mais de 200 computadores e 5 ou 6 impressoras no máximo, que todos esses 200 e poucos computadores compartilham. Compartilhamento de arquivos também, principalmente em redes com servidor de arquivo. Quando temos diversos equipamentos interligados, é preciso um administrador de rede. Ok? Olha só, um administrador de rede, uma pessoa. Se a gente pensar lá no Instituto, nós temos lá o Luiz Newton, que é o responsável por essa área. Ok? Um sistema operacional de rede deve obedecer 5 funções definidas pela ISO. Que funções são essas? Confiabilidade. Certo? A comunicação tem que ser confiável. Configuração. Eu tenho que ter formas de configurar um sistema de rede. Falha. Recuperação de falha. Ok? Performance.
Tráfego de rede tem que ser adequado à demanda. E segurança tem que ter, né, uma forma de impedir que hardwares maliciosos, softwares maliciosos, hackers invadam a nossa rede, né, ou mesmo vírus. Muito bem. Repetidores, vamos lá. O que são repetidores? O repetidor é um elemento de hardware utilizado para unir dois ou mais segmentos de uma rede local. Mas sempre que eu tenho mais de um segmento de uma rede local, eu preciso usar um repetidor. Olha, um repetidor, a função mais básica dele é, imaginem que eu tenho uma rede onde uma parte dela eu estou usando cabo par trançado, né? Categoria 5E, por exemplo, 5E, 6 ou 6A. Né? E este cabo, em alguma parte da rede, este cabo, para encontrar o próximo equipamento, vai ter que ter uma distância de 200 metros. Ou seja, para o próximo equipamento, eu tenho que ter uma distância de 180 metros, vamos dizer. Bom, tecnicamente, os cabos de rede par trançado, eles têm uma distância recomendada pelos fabricantes de até, no máximo, 100 metros. Se eu tenho 180 metros, esse cabo vai perder sinal, vai perder potência de sinal, e essa conexão entre esses dois equipamentos ou não vai ocorrer, ou vai ocorrer de forma muito precária, muito vagarosa. Certo? Função básica de um repetidor? Fazer isso. Então se é 100 metros o cabo, esse cabo que tem que ter 180 metros, eu vou dividir ele em dois cabos de 80 e no meio eu vou colocar um repetidor. O que um repetidor faz? Recebe os sinais elétricos no meio físico, entende, reconstitui e retransmite esses sinais elétricos no meio físico. Ou seja, lá nos 90 metros, né, vai chegar no repetidor. O repetidor vai receber um pouco mais fraco, mas ainda dentro da especificação de 100 metros, né, vai entender esses sinais, interpretar esses sinais, amplificar esses sinais e retransmitir para os próximos 90 metros, ok? Então, um repetidor recebe, amplia e retransmite sinais, certo? Como ele trabalha com sinais, né, elétricos, ele está na camada física, ele atua na camada física do modelo OSI. A limitação do número de repetidores é conforme o protocolo utilizado. 90 e poucos por cento das redes de hoje são redes Ethernet, né? Então, na tecnologia de redes Ethernet, o máximo de repetidores que pode ser utilizado é 4. Ok? Muito bem. Eis aqui, né, a imagem de um repetidor desses mais comuns, né, que a gente compra em lojas de equipamentos eletrônicos. Ok? Esse repetidor ele é muito tranquilo de utilizar. Aqui tem uma porta RJ45 para cabo, caso queira fazer conexão por cabo, mas ele de verdade transmite sinais Wi-Fi, repete sinais Wi-Fi, certo? É de facílima configuração, né? Muito fácil, é ligado à tomada,
e configurar algumas coisinhas muito rápidas e ele segue funcionando. Segue repetindo o sinal Wi-Fi, aqui sem cabo. Esse é um repetidor Wi-Fi. Né? Um outro equipamento é modem. Aqui tem um exemplo, 2 exemplos de modem, né? 2 figuras de modem. E o que ele faz? Um modem transmite um sinal digital. Certo? Ele é conhecido como modulador demodulador. Por quê, gente? Porque, de verdade, no começo, o que acontece? No começo, as redes telefônicas eram utilizadas, as redes de telefonia eram utilizadas para conexão com a internet. E as redes de telefonia eram analógicas, não eram digitais. Então, né, o nome modem vem de modulador, demodulador. Por quê? O que é modular alguma coisa? É transformar em outro padrão dentro de determinados limites máximos e mínimos. Ok? Então, modulava. O modem fazia a modulação. Como as redes de telefonia eram analógicas, o que acontecia? Né? Quando eu queria transmitir algo pela rede, pela internet, pela grande rede, né? Esses dados que eu queria transmitir do meu equipamento, do meu computador, por exemplo, eles são dados digitais, né? Aí, como a rede de telefonia era analógica, ia para o modem. O modem fazia o quê? Modulava. Transformava sinais digitais em sinais analógicos para conseguir colocar num canal analógico da nossa rede de telefonia. E pela rede de telefonia, os dados iam trafegando até chegar no destino. Quando chegavam no destino, precisava fazer o contrário de modular. Né? Modular, então, é pegar dados digitais e transformar em analógicos. Mas aí está chegando no computador de destino, pela rede de telefonia que era analógica, dados analógicos. Aí tinha que fazer o inverso, demodular, fazer a demodulação. Ou seja, transformar sinais analógicos em sinais digitais. Esse processo, transformação, sinal digital para analógico na transmissão e sinal analógico digital na recepção, tomava um tempo enorme de transmissão. Por isso, naquela época, a gente precisava, para entrar na internet, discar para o número do nosso provedor, faria os barulhinhos lá. Quem se lembra disso? Espero que vocês não, né? Porque isso já faz, eu acho, mais de uma década, e conectava, certo? E as nossas taxas de transmissão não chegavam a mais do que 300 megabits por segundo, ok? Então, na época, uma conexão de internet de 300 megabits por segundo era a melhor que tinha. Com o tempo, o que houve? Né? As centrais telefônicas viraram digitais e hoje permanece o nome modem, modulador, demodulador. Mas, de verdade, o que acontece hoje? Né? Os nossos sinais digitais dentro dos nossos computadores, cada arquitetura de computador tem uma forma diferente de codificar os seus arquivos digitais, certo? E a transmissão pela rede tem um outro tipo de codificação. Então, modem passou de ser modulador, demodulador para codificador e decodificador. Ou seja, muda a forma de codificar os dados binários, né,
que eu vou transmitir, que é a forma de codificar na minha máquina, para internet, muda para o padrão da internet, vai pela internet. Quando chega lá no receptor, decodifica de novo para o padrão do equipamento receptor, ok? Esse processo, então, se tornou tão mais rápido que a modulação demodulação antiga, que hoje a gente tem velocidades de internet muito, muito, muito superiores a 300 megabits por segundo, né? 120 GB, 240 GB hoje são velocidades que são realidades já nas nossas residências. Né? Esses modems têm tecnologia Wi-Fi em alguns modelos, ou seja, uma vez instalado na tua casa pelo provedor, tu fica com uma rede Wi-Fi disponível, né? E já falamos sobre as velocidades de transmissões atuais, eu boto um ponto de interrogação, porque poucas aulas com um dado já mudam. Né? Mas sempre velocidade de transmissão se mede em megabits por segundo, ok? Tranquilo. Né? Atua também na camada física do modelo OSI. Depois, hub, gente. O que é hub? Hub é o concentrador. Assim como nos nossos laboratórios, lá, de cada computador sai um cabo que chega num concentrador, certo? Ó, se eu tiver, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portas. Então, esse hubzinho é algo residencial, né, de custo mais baixo, aonde eu posso conectar 8 computadores em rede. Ok? Porque eu tenho aqui 8 portas para receber cabos de 8 computadores. Tá, mas por que ele é barato? Hub, especificamente hoje, eu não sei se a gente consegue comprar mais, porque ele é de uma tecnologia mais antiga. Um hub é um equipamento de rede que tem a função de interligar computadores, que recebe os dados vindo de qualquer. Vamos imaginar que aqui eu tenha 8 computadores ligados, né, em cada uma dessas portas. Se o computador aqui da porta 1, que está ligado na porta 1, quiser conversar com o computador que está ligado na porta 6, o que vai acontecer? Enquanto houver uma transmissão do 1 para o 6 ou do 6 para o 1, todos os outros equipamentos vão receber todos os dados. Por quê? Porque hub não faz o chaveamento independente para fazer uma conexão da 1 a 6 sem ocupar todas as outras portas. Por isso eu brinco que hub é muito parecido com aquela senhora muito fofoqueira que tem no bairro da gente, que fica na janela olhando tudo que as pessoas fazem para contar para todas as outras senhoras do bairro. Por quê, gente? Porque, de verdade, aqui, quando chega um sinal, né, na porta 1, vindo do computador que está ligado na porta 1, e o destino é o computador que está ligado na porta 6, o que acontece? Ele não sabe interpretar quem é o destino nem fazer o chaveamento de 1 para 6. O que ele faz? Ele conta para todas as outras portas. Né? E aí aquele pacote vai ser transmitido para todas as outras portas. A 2 vai olhar o pacote, vai interpretar e vai ver, mas o endereço de destino não é da minha máquina, da máquina que está ligada aqui. O computador ligado na 3 também vai analisar e diz, não, esse endereço que está no cabeçalho desse pacote não é o meu endereço. A 4, a 5, a mesma coisa, a 7, a 8, a mesma coisa. Mas o computador ligado na porta 6 vai dizer, não, opa, o endereço de destino desse pacote é o meu endereço, o endereço desta máquina. E aí, então, ele vai realmente processar, não só interpretar, como processar esses dados. Ok?
para enviar uma resposta, se for o caso. Então lembre, hub é muito mais lento que os outros concentradores, porque chegando sinais numa porta, ele envia para todas as outras portas, ok? Então ele tem a função de interligar os computadores, ele recebe os dados vindo de um PC e os transmite a outras máquinas, todas as outras máquinas. É possível ter várias portas num hub, aí tem um exemplo, tinha 8, pode ser 16, 24, 48. São adequados para redes pequenas, domésticas, porque justamente por esta prática, né, por essa falta de tecnologia, ou por essa tecnologia mais arcaica de mandar os pacotes para todos os outros equipamentos de rede, eles são mais lentos, né? Também chamado de concentrador, ok? Permite dois tipos de ligação entre si, cascateamento ou empilhamento. Todos os concentradores, seja hub, seja bridge, seja switch, permitem esses dois tipos de ligação entre si, certo? Ou eu vou ligar com cascateamento ou com empilhamento. Qual é a diferença? Cascateamento define-se como a forma de interligar dois ou mais hubs através das portas de interface. Este aqui, ó, como ele não tem nenhuma porta especial para empilhamento, para mim ligar este hub a outro hub, eu vou ter que usar uma das 8 portas, então vou ter que usar um computador a menos, né? E estas portas aqui, todas têm a mesma velocidade, ok? Então, isto é cascateamento. Empilhamento define-se como a forma de interligar dois ou mais hubs através de portas específicas para tal função. Se torna um único repetidor. Por quê? Porque empilhamento tem portas especiais, ok? Não tem nenhuma foto aqui de um com portas especiais. Mas vamos imaginar esse aqui, ó, que já é um switch. Vamos lá no nosso hub. Vamos imaginar esse aqui. E aqui, ó, tem duas portas especiais de alta velocidade, certo? Então eu não vou não usar nenhuma portas de velocidade normal, vou usar duas portas especiais de alta velocidade para ligar ele ao próximo hub, uma dessas portas, e a outras portas para receber de outro hub, de forma a eu posso conectar uma linha de hubs, né? E desta forma, como são portas de alta velocidade, né, eu posso dizer que todos os hubs conectados se tornam um único repetidor. Por quê? Porque essas portas têm capacidade de transmitir e receber todo o tráfego dos outros hubs tranquilamente, sem atrasos. Switch, qual é a diferença então do hub para o switch? O switch tem muito mais tecnologia embarcada. O switch é um comutador inteligente, certo? Um comutador é algo capaz de, claro que comutar, é algo capaz de entender que a comunicação, por exemplo, do computador que está ligado na porta 1 para o computador que está ligado na porta 6 deve ser passado diretamente para o 6, do 1 para o 6 e do 6 para o 1, sem envolver os outros equipamentos, certo? Trabalha nas duas camadas iniciais do modelo OSI, né? Ou seja, a camada física de enlace de dados, elimina a colisão de pacotes eventuais e pacotes eventuais. Por quê? Porque direciona justamente para a saída do computador de destino. Podem ser gerenciáveis e não gerenciáveis. Eu posso determinar que um switch, por exemplo, dentro de uma determinada porta, por aquela porta só passem pacotes do tipo HTTP ou HTTPS, ou seja, pacotes que trazem informações de páginas da internet, né? Eu posso gerenciar a velocidade, aumentar a velocidade de uma porta em detrimento de outras,
né? E assim sucessivamente. Então, hub, conta para todo mundo, é lento. Switch faz a comunicação par a par entre dois equipamentos ou mais, né? De forma que os outros fiquem totalmente livres para a conexão. Isso quer dizer, eu vou pegar esse pequenininho aqui, a porta 1, a porta 2, a porta 3, a porta 4, a porta 5, ao mesmo tempo que tem uma comutação, ou seja, uma ligação direta entre a porta 1 e a porta 4, esses dois equipamentos ligados na porta 1 e na porta 4 estão conversando, né? Sem envolver as outras portas. Então, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o computador ligado à porta 2 pode conversar com o computador da porta 5, certo? Tudo ao mesmo tempo. Então, eu posso ter vários pares de computadores ou de equipamentos conversando, transmitindo e recebendo dados, sem que isso interfira no tráfego da rede. Tá bom? Muito bem. O que é um roteador? Vamos lá. Ainda mais um equipamento de rede. Vai aumentando a complexidade. Um roteador autoriza a utilização de diversas classes de endereço IP na mesma rede. Certo? Trabalha com especificação de endereços e domínios de roteamento. São capazes de definir a melhor rota para os pacotes de dados. Certo? Então, autoriza a utilização de diversas classes de endereço IP ao mesmo tempo que ele está trabalhando com classe A, classe B, classe C, tudo na mesma rede, sem problema, né? Especifica endereços e domínios de roteamento, ou seja, um pacote vem para o endereço tal, né? E aí na minha tabela já veio um pacote para esse endereço. Então, este endereço aqui, toda vez que vier um pacote para ele, tem que ir por tal rota. E rota é literalmente um conjunto de endereços lógicos, né, a ser atingido. Então, a rota é sempre o próximo endereço lógico, certo? E no próximo, que é um próximo roteador que vai saber qual é o próximo passo do caminho para chegar do destino e assim sucessivamente até que o equipamento de destino seja alcançado. Tranquilo? Roteadores são capazes então de definir a melhor rotas para os pacotes de dados. Lembra, não diz a menor, diz a melhor. E a melhor é a que vai e volta mais rápido, ok? Um roteador também tem que inicializar e manter tabelas de rotas, ou seja, se eu tenho um roteador, eu tenho uma tabela de rota, e nessa tabela eu sei para que próximo equipamento mandar uma mensagem que é endereçada a um equipamento específico, certo? Bom, então eu vou olhar na tabela, o roteador vai olhar na tabela e vai ver, não, para esse endereço aqui, para chegar nesse endereço final aqui, que é o endereço de destino desse pacote, eu tenho que mandar para o próximo equipamento, né? Ou para o próximo roteador, que vai receber esse pacote e vai saber para qual próximo mandar e assim sucessivamente até chegar no destino. Também possuem a mesma função do firewall, né, parede de fogo, que evita a entrada de pacotes maliciosos de forma a proteger a instalação. Os roteadores podem ser estáticos e dinâmicos. Roteador, como trabalha com endereço IP, trabalha na camada 1, 2 e 3 no modelo ROSE. Lembra, camada 1, camada física, aquela que é responsável por enviar os dados por cabo. Camada 2, camada de enlace de dados, certo?
e camada 3, camada de rede, porque aqui ele entende endereços lógicos, o que a gente chama aqui de endereço de rede, que é o endereço IP. Roteador é capaz de entender e rotear endereço IP. Tranquilo? Muito bem. Bridge, o que é? Bridge é, de verdade, um equipamento que interliga dois segmentos de rede, duas redes locais. Então, eu tenho a rede local 1 com um grupo de endereços da rede local 1. Eu tenho a rede local 2 com outra rede, né? um IP diferente, a parte que identifica a rede dos IPs desses computadores é uma, e a parte que identifica a rede dos IPs desses computadores da LAN 1 é outra. Então, eles nunca conversariam, a não ser que eu coloque uma bridge no meio. Que é o quê? Um equipamento que tem duas placas de rede, como roteadores, como servidores, normalmente, né? E que faz a conexão entre essas duas redes. Ou seja, ela permite que qualquer equipamento desta rede converse com a placa de rede dela, que pertence a esta rede, né? E envie um pacote, por exemplo, para este computador aqui. Vamos chamar de 1, 2, 3, vamos chamar de computador 3. Né? Aí ela recebe aqui, vê que o endereço é da outra rede, então passa pela placa-mãe para outra placa de rede, e a outra placa de rede dirige este pacote para cá. Então, ela possibilita que redes diferentes com endereçamento IP na parte que identifica a rede diferentes possam conversar. Ok? Através de uma bridge. Ponte, né? Se chama ponte. Serve para conectar duas ou mais subredes distintas, permitindo comunicação entre elas. Comunicações, né? Filtra pacotes entre segmentos de redes locais, converte padrões, podem, assim, como os repetidores, transmitir dados entre meios diferentes. Diferenciam-se dos repetidores porque transmitem pacotes ao invés de sinais elétricos. Então, né, uma bridge, né, pode transmitir dados entre meios diferentes. Por que elas se diferenciam dos repetidores? Porque transmitem pacotes ao invés de sinais elétricos. Lembra? O repetidor pega um sinal elétrico, amplifica ele e retransmite para os próximos equipamentos da rede. A bridge não. Ela transmite pacote. Isso quer dizer, ela entende endereço IP. Ela entende a parte da rede que, na verdade, define, né, a parte do endereço que define a rede que eu estou e consegue fazer com que essas máquinas se comuniquem mesmo estando em redes diferentes. Funções de uma bridge. Filtrar as mensagens de modo que somente as mensagens endereçadas para ela sejam tratadas, ou seja, se eu sou um equipamento da rede 1 e mando mensagens para qualquer outro equipamento da rede 1, a bridge não vai processar isso, não vai se envolver com isso. Né? Por quê? Porque se os dois computadores estão na mesma rede, eles têm capacidade de se comunicar, sem necessidade da bridge. Então, ela filtra as mensagens. Ela só aceita mensagens direcionadas a outra rede que ela está comunicando. Tá? Para isso, ela tem que ler o endereço destino do pacote. E, se for o caso de ser endereçado para outra rede, passar para outra placa de rede que se comunica com a outra rede e retransmitir esse pacote na outra rede. Também filtra as mensagens com erro para que não sejam transmitidas. Ou seja, a mensagem vai de uma rede para outra, mas vai com erro, ela descarta essa mensagem e pede para quem enviou esse pacote a retransmissão dele. Tá
bem? Também pode armazenar os pacotes quando o tráfego da rede for grande. E funciona assim como uma estação repetidora com muito mais tecnologia embarcada, é claro. Trabalha nas camadas 1 e 2 do modelo OSI. Tá bem? Muito bem. Gateway. Lembra o gateway padrão? Lembra o portão de saída da rede? Tá, esse aqui é um bem pequenininho, residencial, digamos assim, né? Mas o que faz um gateway? Ele é utilizado para comunicar duas arquiteturas diferentes de rede, certo? Representa uma tecnologia mais antiga, em uma geração de equipamentos anterior a dos roteadores. Os roteadores substituíram completamente os gateways hoje. Embora, quando for configurar a placa de rede, diz lá, né? Gateway padrão. Tu vai botar um endereço IP, né? Para quê? Para se comunicar com outras redes de arquitetura diferentes. Ou seja, internet afora, muitas vezes, né? A maioria das vezes. Mas, de verdade, tu está dando o IP de um roteador. Né? Porque, atualmente, os roteadores fazem essa função de forma bem mais rápida. São equipamentos utilizados para interligar sistemas de rede de fabricantes diferentes com protocolos diferentes. Lembra, lá no começo, que eu disse, olha, se os computadores não falarem a mesma linguagem, não tiverem os mesmos protocolos instalados, eles não se comunicam. Não, a não ser que eu coloque um gateway entre as duas redes. Aí, esse gateway faz, de verdade, esta conexão, este meio campo. Certo? Atuam nas 4 camadas superiores do modelo OSI, ou seja, camada física, camada de enlace de dados, camada de rede e camada de transporte de dados. Ok? Outro equipamento de rede que aparece é transceiver. O que é um transceiver? É um dispositivo de hardware que faz a conexão entre dispositivos elétricos ou a conversão eletroóptica entre computadores de rede que usam fibra óptica. Então, olha só. Um transceiver pode ser um dispositivo de hardware que faz a conexão entre dispositivos elétricos. Primeira coisa. Como assim, professor? Eu posso ter um transceiver, né, que faça a conexão entre uma parte da rede com cabo par trançado, dispositivo elétrico, e outra parte da rede com cabo coaxial, dispositivo elétrico também. Ou, segunda parte da definição, ou eles fazem também a conversão eletroóptica, ou seja, uma parte da rede que chega com cabo par trançado, né, é convertido sinais elétricos do cabo par trançado para sinais luminosos para seguir pela fibra óptica. Certo? E o contrário é a mesma coisa. Chegam sinais ópticos e são convertidos em sinais elétricos ou para um cabo coaxial ou para um cabo de par trançado. Tranquilo? Transceiver é isso, então. Legal. Concentradores. Nós já falamos de alguns concentradores, como hub, bridge e switch, são concentradores. Aqueles dispositivos têm um monte de portinha para concentrar a ligação de cada equipamento da rede neles. Então, são dispositivos dotados de um buffer. O que é um buffer? É uma unidade de memória, né, de armazenamento. Então, são dotados de um buffer de armazenamento que altera a velocidade de transmissão da mensagem. Eles possuem capacidade de processamento, né, mais elevada que a capacidade da rede. Ou seja, como eles trabalham com muitos dispositivos, a capacidade de processamento dele deve dar conta de muitos pacotes e muitas mensagens chegando e saindo ao mesmo tempo. Coleta mensagens do usuário em uma área fisicamente próxima,
Por quê? Porque um concentrador é usado quando tu tem um cabo, principalmente lá no instituto, um cabo paratrançado, que sai do computador, numa ponta está ligado no computador, a outra ponta está ligada no concentrador. Né? Então é uma área fisicamente próxima, muito usada em redes locais. As mensagens são montadas no buffer do concentrador. Ok? Muito bem, aqui então eu tenho um concentrador e vários equipamentos conversando com um concentrador. Lembra como é no laboratório de informática? De cada computador sai um cabo que vai para um concentrador ou para outro concentrador, mas um concentrador é ligado ao outro. No caso do laboratório são 2 switches os concentradores, né? Cada laboratório tem 2 switches, né? E eles são interligados entre si por uma porta especial, então empilhamento, então funcionam como se fosse um switch só. Tranquilo? Gente, na próxima aula nós vamos ver aí alguns exercícios, eu já vou deixar esses exercícios, né? Talvez eu já deixe junto agora mesmo, na aula de hoje. Esses exercícios talvez eu coloque só na próxima aula, dependendo ali se eu achar que tem algum problema de interpretação deles, né? A gente vê juntos na próxima aula, senão eu já coloco agora. Certo? Gente, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.